Como eu prometi para vocês no vídeo anterior, estou dando continuidade ao conteúdo que eu estou gravando nesta série em que eu discuto com você formulação e execução estratégica. No vídeo anterior, eu trabalhei com vocês formulação de estratégia corporativa. E neste vídeo eu vou conversar com vocês sobre formulação de estratégia competitiva. Apenas para te lembrar, meu nome é Rafael Borim de Souza e eu sempre peço a sua gentileza para curtir o vídeo, se inscrever no meu canal e deixar um comentário, claro, se você quiser. Vamos começar então a falar sobre o tema principal desse vídeo, que é a formulação de estratégia competitiva. Então, lembrando que a estratégia corporativa se refere ao todo da organização e ela é decidida quase que inteiramente no alto escalão da gestão, e a estratégia competitiva já possui um apelo voltado mais para a gestão intermediária da organização. Dentro dessa estratégia competitiva, existe a preocupação de formular uma linha de atuação mercadológica que converse com todas as unidades estratégicas que compõem a estrutura da organização. Ou seja, é necessário informar todas as unidades de negócio que possuem suas respectivas linhas de produtos e de serviços que vão ser ofertados para a sociedade, como cada uma delas precisa competir estrategicamente, para que cada uma, agindo de maneira competitiva dentro do que a organização definiu corporativamente, elas não lutem contra si e também não prejudiquem a organização como um todo. Ao contrário, espera-se que por meio dessa formulação da estratégia competitiva, a organização ela consolide a vantagem competitiva da sinergia, em que o todo da organização é muito maior do que a soma das suas partes separadas. Para nós analisarmos essa formulação da estratégia competitiva, nós vamos analisar dois modelos específicos, ambos desenhados pelo Porter. Um se refere às 5 forças de Porter e o outro refere-se às estratégias competitivas que o Porter avaliou. Vamos começar falando sobre este modelo que envolve as 5 forças competitivas de Porter. Este modelo, ele faz uma análise competitiva da organização. Então, ele não vai comparar a organização com outras organizações. Ele vai analisar o potencial competitivo da organização em questão frente às forças que o Porter vislumbrou no seu modelo. Então, ao elaborar uma análise a partir das 5 forças competitivas de Porter, o Porter deixa claro que esta análise ela é única para o conjunto de produtos, para o conjunto de serviços, para a indústria vinculada àquele produto, vinculada àquele serviço, para a organização, para a unidade estratégica vinculada àquele produto e àquele serviço. Dentro dessa análise, o Porter, por meio desse modelo, pretendeu colocar a organização em perspectiva frente à concorrência. E dentro dessa relação conflituosa entre a organização e a concorrência, utilizar como filtro analítico as forças ambientais que ele propôs no seu modelo. Essas forças ambientais são 5, por isso que o modelo se chama 5 forças competitivas de Porter. A primeira força ele reconheceu como a rivalidade entre os concorrentes. A segunda força ele pontuou como os potenciais novos participantes. A terceira força ele depositou no poder de negociação dos compradores. A quarta força ele identificou no poder de barganha dos fornecedores. E a quinta força na ameaça de produtos substitutos. Vou passar rapidamente por cada uma dessas forças para deixar elas um pouquinho mais detalhada para sua compreensão. A rivalidade entre os concorrentes
é uma força ambiental que é influenciada por todas as demais forças que nós vamos discutir aqui em sequência. E basicamente, além de ser influenciada pelas demais forças desse modelo, a rivalidade entre os concorrentes, ela também tem uma relação direta com a questão do custo dos produtos e dos serviços que ela oferece para a sociedade e também com a diferenciação desses produtos e desses serviços que ela também oferece para a sociedade. Bom, a segunda força levantada pelo modelo das cinco forças refere-se aos potenciais de novos participantes. E aqui o Porter diz o seguinte: dependendo do mercado, do setor em que uma organização atua, você avalia se há mais facilidade ou mais dificuldade para um novo participante participar daquele mercado, se, para participar desse mercado, este novo participante necessariamente precisar apresentar uma grande quantidade de capital para iniciar as suas atividades neste setor. E também o Porter avalia se aquele setor em específico ele demanda uma atividade econômica que vai demandar desse novo participante uma capacidade de atendimento em escala. Então, de acordo com o Porter, os novos participantes, eles precisam se preocupar com duas variáveis principais para adentrar em um novo setor, em um novo mercado, que são as seguintes variáveis: o quanto de capital esse novo participante vai ter que aplicar ali, se é muito ou se é pouco capital, e se desde o início de participação nesse setor, esse novo participante já vai ter que ter uma capacidade de atendimento em nível de escala. A terceira força é denominada pelo Porter como poder de negociação dos compradores, os clientes. De acordo com o Porter, quanto mais informados forem os clientes, quanto mais capacitados esses clientes forem, maior o poder de negociação desses compradores. Portanto, clientes desinformados e não tão capacitados são clientes ou compradores que não possuem tanto poder de negociação assim. A quarta força é denominada pelo Porter de poder de barganha dos fornecedores. E aqui o Porter chama atenção para as seguintes variáveis: se há uma grande concentração de fornecedores, maior o poder de barganha desses fornecedores. No entanto, se existe uma elevada disponibilidade de substitutos daquilo que os seus fornecedores podem te fornecer, logo, os fornecedores não têm tanto poder de barganha assim. A última força do modelo das cinco forças de Porter refere-se ao que o Porter denominou de ameaça de produtos substitutos. Essas ameaças de novos produtos ou de produtos substitutos surgem quando, no mercado, aparecem novas alternativas aos produtos ou aos serviços que você apresenta para a sociedade, ou ocorrem mudanças comportamentais em relação às práticas de consumo desse produto e desse serviço, ou alguma questão inesperada internacional, por exemplo, pode implicar um aumento de imposto ou implicar uma dificuldade no acesso às matérias-primas, e isso fazer com que os custos da sua produção sejam demasiadamente elevados, ou algumas tendências em termos sociais ou culturais que podem fazer com que a sociedade entenda que consumir este ou aquele produto, ou depender deste ou daquele serviço, já não seja algo mais adequado para aquele momento temporal ou geracional da sociedade em questão. Muito bem. Apresentado as cinco forças de Porter, nós vamos para um outro modelo do Porter, que é chamado de estratégias competitivas para encontrar vantagem competitiva.
Este modelo aqui, ele não avalia a partir de forças pontuais. Ao contrário, ele cria uma matriz ou um gráfico composto por dois eixos. O eixo vertical, denominado pelo Porter de alvo estratégico, e o eixo horizontal, denominado pelo Porter de fonte de vantagem competitiva. O eixo vertical, como eu já disse, denominado de alvo estratégico, ele tem os seus extremos classificados da seguinte maneira: o menor valor é classificado como alvo estratégico estreito e o maior valor ele é classificado como alvo estratégico abrangente. O eixo horizontal, denominado de fonte de vantagem competitiva, ele tem os seus intervalos classificados da seguinte maneira: quando houver o menor valor em termos de fonte de vantagem competitiva, nós trataremos este ponto de menor valor como peculiaridade. E quando nós estivermos falando do maior valor em termos de fonte de vantagem competitiva, nós estaremos falando de custos baixos. Bem, desse cruzamento entre os dois extremos do eixo vertical e os dois extremos do eixo horizontal, emergem, então, as classificações de estratégias competitivas para encontrar vantagem competitiva desenhadas pelo Porter. Essas classificações são 4: diferenciação, liderança de custos, diferenciação focada e liderança de custos focada. A diferenciação nasce de um alvo estratégico abrangente cruzada com uma fonte de vantagem competitiva peculiar. A liderança de custos, ela nasce do cruzamento entre o alvo estratégico abrangente e a fonte de vantagem competitiva de custos baixos. A diferenciação focada, por sua vez, ela surge do cruzamento entre um alvo estratégico estreito e uma fonte de vantagem competitiva peculiar. E por fim, a liderança de custos focada, ela emerge do cruzamento entre um alvo estratégico estreito e uma fonte de vantagens competitivas de custos baixos. Obviamente que eu quero apresentar para vocês aqui algo que vá além do cruzamento. Então agora eu vou explicar de maneira pormenorizada cada um desses quadrantes deste modelo do Porter, começando então pela diferenciação. A diferenciação, como eu disse para vocês, ela é o quadrante que resulta de um alvo estratégico abrangente e de uma fonte de vantagem competitiva peculiar. Quando a organização ela está atuando em prol de uma diferenciação estratégica, ela tem uma gestão marcada por uma flexibilidade. O que acontece nesse momento? A gestão ela não é tão rígida, ela não é tão firme. Permite-se maior margem de improvisação para as unidades, para os departamentos. No entanto, essa flexibilidade ela é compensada por uma forte coordenação entre os departamentos. O que é a coordenação? A coordenação é aquela função de gestão que precisa assegurar que tudo esteja no lugar correto, na hora certa, para que nenhum processo, nenhuma informação se perca ou fique parado sem justificativa. Essa forte coordenação, ela visa incentivar, além do tempo exato, da hora exata, do lugar exato, a flexibilidade de cada uma dessas unidades em termos de gestão e também garantir que a organização, enquanto uma unidade estratégica de negócio, dentro das suas respectivas unidades que vão trabalhar ali produtos e serviços que vão entrar em contato com a sociedade, invista em pesquisa
e tenha a pesquisa como uma das suas competências centrais. Para que isso aconteça, a organização investe no todo, enquanto unidade estratégica de negócios, e também em cada uma das suas subunidades, em um padrão cultural que valorize a inovação, a criatividade ou naquilo que os mais jovens gostam de chamar de pensar fora da caixa. Essa inovação, essa criatividade não deve acontecer somente na produção, na criação de produtos ou na proposição de novos serviços. Ela também deve aparecer nas competências de publicizar o que a organização está desenvolvendo e oferecendo para a sociedade. Então, é importante também que o marketing seja uma das competências centrais dessa organização. É importante que a organização, para assegurar essa valorização da criatividade, reconheça os funcionários, os departamentos que tenham práticas inovadoras e criativas que agreguem valor para a organização. Isso vai fazer com que essa cultura interna extravase os limites geográficos da organização e alcance diferentes dimensões no mercado, de uma tal maneira que o mercado, a sociedade, vai vincular o produto ou o serviço que vem dessa organização como algo de qualidade, como algo que é inovador, como algo que é líder naquele setor, como algo que representa uma liderança tecnológica naquilo que está sendo ofertado. Muito bem. Essa diferenciação, enquanto estratégia, ela acontece pela capacidade que a organização tem de distinguir os produtos e os serviços que ela oferece dos demais produtos e serviços ofertados pelos seus concorrentes. E ela consegue apresentar essa distinção para o mercado investindo na publicidade, reforçando as características fundamentais do seu produto e do seu serviço, também por meio do seu atendimento e principalmente pelos atributos tecnológicos envolvidos na oferta, na produção ou na prestação desse produto e desse serviço. Se a diferenciação é uma estratégia que a organização realiza e que ela tem resultado, isso faz com que a organização ela tenha uma rivalidade menor com os seus concorrentes, porque os concorrentes eles não vão conseguir copiar, imitar a organização em tudo o que ela faz para ser diferente, para ser melhor, para ser inovadora, criativa, tecnológica. Esse tipo de estratégia, ela é custosa, porque ela demanda por parte da organização investimentos em pesquisa, em desenvolvimento, em publicidade. Também exige que a organização dedique um orçamento robusto para o departamento de marketing e também aplique recursos consideráveis em tudo o que ela considere como inovador e criativo. Então, nós saímos da diferenciação e agora nós vamos para a liderança de custos. A liderança de custos é um quadrante que surge de um alvo estratégico abrangente cruzado com uma fonte de vantagem competitiva orientada para custos baixos. Então, para que você, enquanto organização, assegure os menores custos, você precisa imprimir uma autoridade central muito forte de gestão que seja pautada pelo rígido controle dos custos. Para que isso aconteça, não são bem-vindas práticas criativas e inovadoras, porque elas podem custar caro. A valorização e o incentivo, quase que obrigatório, de se manter procedimentos operacionais padronizados em todas as unidades, independentemente da natureza dos produtos ou dos serviços que elas entreguem para a sociedade. Existe tecnologia? Com certeza, mas são tecnologias simples, baratas. E por isso, às vezes, não são tão inovadoras. Essas organizações, para garantir
esses baixos custos investem, não muito, mas investem, na elaboração e na consolidação de sistemas de compras, de vendas e de distribuição altamente eficientes, ou seja, que não percam um minuto em qualquer um dos seus processos e que também não exijam em nenhum ponto desses processos qualquer retrabalho. Isso só acontece porque há uma intensa supervisão de todos os processos e dentro desses processos, os funcionários que participam deles são capacitados, mas até determinado ponto. O que isso quer dizer? Se investe na capacitação, porém não na renovação ou em outros níveis de aprendizagem. Capacita-se os funcionários apenas no que eles devem saber em termos básicos para desempenhar a sua função. Outra frente de preocupação para essas organizações que optam por essa atuação estratégica está em encontrar instalações em localizações que permitam para elas serem o mais eficientes possíveis na prática de produção, na prática de armazenamento, de distribuição e de atendimento. Tudo isso junto, que eu falei para vocês, autoridade central de gestão, procedimentos operacionais padronizados, tecnologias mais simples, elevada eficiência nas compras, nas vendas, nas distribuições, supervisão ininterrupta, capacitação finita dos funcionários, preocupação em encontrar instalações que permitam o máximo de eficiência, representam um conjunto de valores que são realizados, sem a menor dúvida, por organizações interessadas em controlar e reduzir de maneira intensa e rígida os seus custos. Tudo isso porque essa organização quer apresentar o seu produto e o seu serviço para a sociedade no menor preço possível. Isso não quer dizer que ela esteja disposta a apresentar uma qualidade de nível muito inferior. O que ela pretende, se a organização seguir à risca o que o Porter desenhou para essa categoria, é apresentar uma qualidade que seja minimamente comparável com os produtos ou serviços semelhantes de elevada qualidade. Com isso, a organização sabe que ela não está buscando, dentro dessa estratégia, lucros estratosféricos, mas ela também está fugindo daquela realidade de lucros mínimos. O que ela pretende é assegurar pelo menos um lucro razoável dentro dos seus negócios. O que ela quer, então, é encontrar um lugar estratégico de estabilidade. E ela não quer ou não pretende se arriscar nas arenas estratégicas de inovação e de elevado potencial de crescimento. Dependendo de como a organização desempenhar essa estratégia, dos produtos e serviços que ela oferece para a sociedade e do setor em que essas organizações atuam, isso pode fazer com que ela alcance um crescimento mais expressivo em determinados momentos, a depender de falhas estratégicas cometidas pelos concorrentes com os quais ela conflita neste mesmo mercado e neste mesmo setor. Vamos falar agora da diferenciação focada, que é um quadrante que surge do cruzamento entre o alvo estratégico estreito e uma fonte de vantagem competitiva peculiar. A diferenciação focada, ela usa as mesmas características da estratégia de diferenciação: flexibilidade, inovação, criatividade, valorização. Só que todas essas características, elas são direcionadas para atender um determinado cliente, um determinado grupo de clientes específicos. Então, em relação a esse cliente, mantém-se toda a flexibilidade da diferenciação, mas agrega-se um nível de intimidade dessa diferenciação totalmente voltada para esse cliente. Por consequência da flexibilidade, da criatividade, tão valorizadas nessa estratégia de diferenciação, na diferenciação focada elas permanecem e são complementadas pelo incentivo que a organização dá
para os funcionários se empoderarem no contato com esses clientes específicos, para que, por meio desse contato, os funcionários sejam os mais criativos e inovadores possíveis, para assegurar que essa diferenciação focada resulte naquilo que a organização espera em termos estratégicos. Uma organização que atua nessa perspectiva, ela não visa atender um grande mercado, ela visa atender um mercado regional ou um grupo específico de consumidores. É uma organização que tem um foco num mercado-alvo restrito e que, para lidar com esse mercado-alvo restrito, ela se utiliza da cartilha da estratégia da diferenciação. Por fim, vamos falar da liderança de custos baixos focada, que é um quadrante que representa uma estratégia que surge do cruzamento entre o alvo estratégico estreito e a fonte de vantagem competitiva voltada para custos baixos. Essa estratégia, ela usa a mesma cartilha da estratégia de liderança de custos. No entanto, ela não se aplica para um grande leque de mercado ou de consumidores, ela é voltada para um cliente-alvo específico. Características principais da estratégia de liderança de custo: rigidez na gestão, inibe a criatividade e a inovação, procedimentos operacionais padrões, autocontrole para garantir a eficiência nos processos de produção, distribuição, compra e venda. Tudo isso também pautado pelo interesse de encontrar o melhor lugar para se instalar fisicamente e, com isso, assegurar maior eficiência financeira no processo de alcançar a sociedade que busca o seu produto ou o seu serviço. Bom, todas essas características, elas são aplicadas para atender um determinado mercado, um determinado grupo de clientes. Dentro dessa perspectiva, uma organização que atua por meio dessa rotina estratégica, ela tem o hábito de frequentemente elaborar relatórios que apresentam controles detalhados dos custos dessa opção estratégica, e dentro dessa mensuração de custo que frequentemente essa organização adquire por meio desses relatórios, a organização compara o custo de fornecer esse produto e este serviço para este cliente específico com a manutenção, a fidelidade desses clientes à organização por meio desse esforço de liderança de custo baixos direcionados para esse grupo que está sendo avaliado. Tal como a diferenciação concentrada, a liderança de custos aqui direcionada para um determinado grupo de clientes visa atender um mercado que é mais regional e não um amplo mercado. A diferença em relação à diferenciação focada é que a liderança de custos focada num determinado grupo de clientes, ela se utiliza de custos muito baixos para atender, conquistar e se manter no mercado-alvo restrito. Estas foram as estratégias que nós apresentamos para discutir com você a formação de estratégia competitiva. No próximo vídeo, eu vou discutir com vocês a formulação de estratégias funcionais e também vou apresentar brevemente diferentes estratégias corporativas globais. Muito obrigado pela atenção, um abraço e até lá.